Cada segundo tem a sua explicação. Aqui que nunca separou. Então, vamos começar daqui a pouquinho, mais 2 minutinhos, vamos iniciar já, tá, gente? Moça, não tinha o que fazer. Foi servir ao rei. O rei logo notou. Perguntou a Neemias o que foi que aconteceu. Por que é que está tão triste assim? Diga logo, filho meu. Não, chorou. É triste responder. A minha cidade, ela cresceu. O que é que eu vou fazer? O rei se levantou de fundo.
Morra logo, filho meu. Tua atrocidade de graça, foi ser esse mundo que você perdeu. Uma porta, janela do céu. Brasil, que passa a história vai chegar. Se respondeu. A minha cidade, ela perdeu. Até subiu. Ele se levantou. Porra logo, filho meu. Deixe tua cidade. Você não passa a história. Eu abro a porta, janela do céu. Eu pastor, não pode ser. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar mais uma aula. Lembrando que o áudio de todos estão fechado, querendo falar, só levantar a mãozinha e mandar a pergunta pelo chat, porque senão dá muita microfonia. No final da aula, eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta, e claro, se alguém quiser fazer alguma ponderação, pode abrir o áudio, perguntar, aqui a gente não temos essa vaidade. Deixa eu tirar meu avatar aqui, vocês estão vendo só meu avatar. Deixa eu tirar aqui. Cheguei de verdade agora, estou aqui. Então, vamos iniciar mais uma aula. Vou compartilhar aqui. O áudio de todos estão fechados, tá? Então, é só você levantar a mão ou abrir o microfone aí. Então, todos me ouvem bem? Se todos me ouvem bem, manda no chat aí, ok? Vamos interagir. Vamos iniciar mais uma aula. Vou compartilhar aqui a apostila com vocês. Deixa eu abrir aqui mais um pouco. Então, hoje a nossa aula, 7h35, vamos dar início à nossa aula hoje. Deixa eu ver o chat aqui, tem mensagem aqui, eu paro. Chegou o chat, eu paro, chegou mensagem, eu paro e leio. Boa noite, vamos começar. Boa noite, tá ok. Cadê a apostila da aula passada? Já não cobrando já. A apostila da aula passada. Tá indo tudo para uma pasta, pode ficar tranquilo, tá indo tudo para um drive. E no momento certo, todos terão acesso a essa pasta. Vamos lá. Já estamos ao vivo, manda aí para mais pessoas esse link. Mas eu vou começar em respeito ao que já estão aqui, ouvimos dois
louvores aí, então vamos dar início. Lembrando que a psicanálise não tem religião, mas o psicanalista tem e eu tenho. Estava ouvindo 2 louvores para relaxar. Vamos dar início. Hoje a nossa aula é sobre como ajudar uma criança na terapia online. Semana passada, nós falamos sobre ferramentas e tarefas para atendimento online, para o psicanalista atender online. Deixa eu admitir 2 pessoas que estão aqui, tudo ao vivo, Sebastiano, Moto G, já aceitei. Vamos lá. Semana passada nós falamos sobre como atender crianças, né? Como lidar com crianças, ferramentas, tarefas para o psicanalista. Hoje, lembrando que está lá no canal do Clube Mente Renovada, vai ficar por 7 dias lá liberado. Acho que a partir de amanhã já vai sair de lá do YouTube. Essa aula de hoje vai ficar gravada e vai ficar por 7 dias liberado. Como ajudar uma criança na terapia online? Introdução. A terapia online com criança apresenta desafios únicos. E nesse tópico, abordaremos estratégia para ajudar os terapeutas a engajar e apoiar a criança durante as sessões online. Primeira coisa, nós falamos semana passada, não só para criança, mas até para adulto. Uma coisa que o psicanalista precisa colocar dentro de você. Nós precisamos validar os sentimentos das pessoas. Eu estava fazendo uma mentoria com uma aluna e ela falando que a maioria dos pacientes dela reclama. Por que ele reclama? Que o marido, que os filhos, que ninguém valida a dor dela. Isso já sabemos. Deixa eu ver se está travando. Está travando aí? Ou não? Tá ok? Deixa eu ver aqui. Deu uma travada para mim aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece é que as pessoas não querem validar o sentimento das outras. Se está com depressão, se não está. Se falando de criança, então, as crianças elas precisam entender que você, terapeuta, que você, psicanalista, você valida a dor dela. Porque o pai já não acredita, a mãe não acredita, não leva muito a sério. Então, quando ela sente que tem alguém que valida, não sei o que você está sentindo, porque muitos pais, por não terem conhecimento, mas é muito pequena, não tem uma louça para lavar, não tem nada. Claro, eu sempre falo que 80% dos problemas emocionais que uma criança tem vem dos pais, vem dos abençoados idiotas, muitas vezes, que rodeiam, não tem para onde correr. Mas nós precisamos validar os sentimentos dessa criança, e até do adulto. Quando a pessoa tem os seus sentimentos validados, não, eu sei o que você está passando, eu sei que dói, eu sei que traz sofrimento. Quando ela se sente validada, ela abre as portas do inconsciente para você. Então, primeira coisa, em atendimento online com criança, preparando o ambiente. Primeiro, certifique-se de que o ambiente da criança seja tranquilo, privado e livre de distrações durante as sessões. Vamos ver também. Oriente os pais ou responsáveis a ajudarem a criança a criar um espaço apropriado para a terapia online. Outra coisa que os psicanalistas precisam saber. Se falando de terapia infantil, lembrando, do 0 aos 3 anos, uma criança não tem consciência. Ela não fala direito, umas até falam evoluídas, mas não tem consciência. Dos 3 aos 7 se forma o caráter. Então, uma criança um bebê vai de 0 aos 3. Agora, uma criança começa de 3 em diante. Aí já fala, já pensa. Mas toda terapia tem que ter apoio dos pais. Então, primeiro você tem que se certificar que o ambiente é bem tranquilo e privado e livre de distrações para suas sessões. Depois, oriente os pais a ajudar a criança a criar um espaço apropriado para a terapia online. Não é aquilo, hoje tem consulta com a doutora Diana, hoje tem consulta com a doutora Angélica, sai todo mundo correndo, aí bota um negocinho lá e aquela confusão, tem todo mundo. Não, tem que orientar os pais. As nossas consultas online todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, já tem que arrumar um ambiente para ela sentar, tudo certinho para a gente poder fazer a terapia direito. Então, primeiro, certifique-se de que o ambiente da criança seja tranquilo e privado, livre de distrações. Vamos para as tarefas já.
tarefa. Antes, é para você entender, psicanalista, e tem que ser, preste atenção, uma coisa que eu estava falando hoje numa mentoria, tem que ser não rígido, mas tem que ser sério. Porque as pessoas, quando vêm procurar terapia, tanto adultos, tanto os pais que vêm procurar terapia para as crianças, eles estão totalmente desorganizados. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, eles estão todos desorganizados. Então, eles precisam ver em nós organização. E é assim, é assim e é assim. É assim que vai rolar a situação. Então, primeiro, antes de cada sessão, instrua os pais ou o responsável a escolher um local tranquilo na casa, onde a criança possa se sentir à vontade e sem interrupções. Isso pode ser um quarto, uma sala de estudos ou qualquer outro ambiente apropriado. Então, você tem que falar com os pais, tem que ser um ambiente assim, ou um quarto, ou um lugar de estudo onde a criança fique ali à vontade e que não haja interrupção de outros irmãos ou de alguém da família, você precisa. Ferramenta. Durante a sessão, reforça a importância de um ambiente calmo e livre de distrações. Peça aos pais ou responsáveis para garantirem que não haja ruídos externos, como televisão ligada ou pessoas conversando no mesmo ambiente. Isso ajudará a criança a se concentrar melhor e a se sentir mais segura durante o processo terapêutico. Então, você não pode permitir que a sessão de uma criança tenha interrupções, que tenha pessoas falando, conversando no ambiente, porque senão a criança não vai se concentrar. Já é difícil de uma criança se concentrar muito tempo. Então, você precisa usar isso, falar com os pais, conversar com os pais. Agora, oriente os pais ou responsáveis a ajudar a criança a criar um espaço apropriado para a terapia online. Primeiro, tarefa: comunique aos pais ou responsáveis que eles podem colaborar com a criança na organização do ambiente virtual da terapia. Isso inclui ajustar a câmera ou a posição do dispositivo para que o psicanalista possa ver a criança claramente e vice-versa. A criança não tem essas posições, tá? Estou falando de criança de 7 até 10 anos. Tem umas que já são mais evoluídas, adolescente ou criança já sabe mexer. Mas é importante que você comunique aos pais, você precisa ajudar essa criança a preparar o ambiente todo, o ambiente da câmera ou do celular, para que ela possa colocar numa posição bem correta. Ferramenta. Durante a terapia online, o psicanalista pode aproveitar os primeiros minutos para verificar se a criança está confortável com o ambiente virtual. Pode se perguntar se a posição da câmera está adequada, se a iluminação está boa e se a criança consegue ouvir e ver o psicanalista sem dificuldade. A criança consegue ouvir sem dificuldade? Aí, beleza. Essa atenção aos detalhes ajuda a criar um ambiente acolhedor e propício para o desenvolvimento do trabalho terapêutico. Não adianta querer fazer com criança tudo bagunçado, para lá, para cá, até você mesmo, no seu cantinho, tudo bagunçado. Lembrando, a criança já vem toda desorganizada. Então, ela precisa criar o quê? Ambiente e criar regras para essa terapia. Se ela entender que existem regras, ela vai se abrir para você e ela vai conseguir mudar. Então, o que isso que eu já falei, o que isso vai servir para você? O que vai adiantar? Então, o entendimento dessas definições pode ajudar o psicanalista na terapia com criança a assegurar que o ambiente no qual a terapia ocorra seja favorável para a criança. Um ambiente tranquilo, privado e livre de distrações permite o quê? Que a criança se sinta mais confortável e concentrada durante as sessões, facilitando o processo terapêutico. Além disso, orientar os pais ou responsáveis a auxiliar na criação de um espaço apropriado na terapia online demonstra preocupação com o bem-estar da criança
e contribui para a eficácia do tratamento, estabelecendo uma parceria entre o psicanalista e a família. Então, a primeira coisa é criar um ambiente, introduzir os pais, que eles possam entender que isso não é brincadeira. Agora, eu vou te dar algumas ferramentas e tarefas para garantir um ambiente adequado às sessões de terapia com criança. Primeira coisa, primeira ferramenta. Antes de iniciar a sessão, você vai ter que entender isso. Converse com os pais ou responsáveis para garantir que o ambiente que a criança estará seja tranquilo e privado. Explique a importância de evitar distrações como ruído alto, telefone tocando ou pessoas entrando e saindo o tempo todo do ambiente. Então, a primeira ferramenta é para você se respaldar e mostrar para os pais, vamos conversar. Não pode ser assim, tem que evitar distrações, ruídos, telefone, pessoas entrando e saindo toda hora. Eu preciso ter um ambiente seguro, eu preciso ter um ambiente adequado para a criança tenha confiança em mim. Porque, querendo ou não, bagunçado, emocionalmente bagunçado, ela já tem na casa. Se a terapia dela for bagunçada também, não vai adiantar de nada. A criança vai falar, é mais uma brincadeira, é mais um, e vai ficar querendo me passar esporro, brigar comigo, não. Ele tem que mostrar que aquele é um ambiente onde você vai ajudá-lo. Tarefa: oriente os pais ou responsável a preparar um espaço específico para a terapia, onde a criança possa se sentir confortável e seguro. Isso pode incluir escolher um cômodo tranquilo da casa, como o quarto da criança, e providenciar uma cadeira confortável ou almofadas para que ela possa sentar durante a sessão. Isso é de suma importância. Mas os pais não têm condição. Prepara um ambiente adequado para a criança. Outra ferramenta. Durante a terapia online, verifique se a câmera e o microfone estão configurados corretamente. Peça aos pais responsáveis para ajustarem a câmera de forma que você possa ver, interagir adequadamente com a criança durante a sessão. Não adianta a criança estar olhando, estar vendo o rosto, só um pedaço da boca. Tem que ajeitar. Tarefa para os pais, para você passar para eles. Incentive os pais, os responsáveis, a estabelecerem um horário fixo para as sessões de terapia. E criar uma rotina. Isso ajuda a criar um senso de segurança e previsibilidade para a criança. Não adianta, estou falando, a criança já vem toda desorganizada. Se não criar uma rotina, um horário fixo, a não ser que tenha contratempos, todo mundo sabe, até adulto tem. Mas você precisa, vai ser tal dia, tal horário, ambiente seguro, assim, tem que olhar a câmera primeiro, antes de eu começar. Outra coisa, outra ferramenta, durante a sessão, estimule a participação ativa da criança, encorajando-a a expressar seus sentimentos e pensamentos. Crie um ambiente acolhedor, onde ela se sinta à vontade para compartilhar suas experiências. Você precisa estimular a participação da criança. Só que ela só vai esboçar os sentimentos, fazer uma cartaz, jogar os sentimentos, se ela se sentir encorajada e se ela sentir confiança no terapeuta, no psicanalista. Tarefa: peça aos pais ou responsável para desligarem ou silenciarem outros dispositivos eletrônicos durante a sessão, para evitar interrupção e distrações desnecessárias. Isso é de suma importância. Então, o entendimento dessas técnicas vai ajudar o psicanalista a entender que ele precisa certificar-se que o ambiente é tranquilo, o ambiente é privado, que não tem distrações, que as pessoas não vão ficar entrando e saindo toda hora, nem os pais ficarem o tempo todo interrompendo. Então, isso vai fazer o quê? Vai mover e vai prover uma atmosfera bem segura. E em foco, criança se distrai com qualquer coisa. Então, precisa que as crianças se envolvam, se conectem comigo e com você, que somos psicanalistas, para a gente aproveitar ao máximo a sessão, porque passa rápido 1 hora, passa rápido 40 minutos. Quando você vê, você não conseguiu desenvolver nada, porque tem distrações,
a cadeira não está legal, a câmera não está legal, então é muito ruim. Outra coisa, vamos de água. Utilizando recursos visuais e interativos. Não vai dar para ficar com criança o tempo todo você falando, a criança falando, não vai rolar, vai criar um tédio. Então, você tem que entender, essa aula é para todos, mas vão ter psicanalistas que vão escolher esse nicho, o nicho infantil. Então, se você vai escolher o nicho infantil, você tem que se preparar. Então, agora nós vamos ver como utilizar recursos visuais interativos. Primeiro, faça uso de recursos visuais, como imagens, vídeos e jogos interativos, para manter o interesse da criança. Utilize plataformas digitais que permitam o compartilhamento de tela para mostrar materiais relevantes durante a terapia. Então, não é interessante com a criança usar atendimento só pelo WhatsApp. Não é interessante. Porque no WhatsApp você não consegue compartilhar as coisas. É interessante você usar o Zoom, ou Meet, ou outra plataforma. Já existem plataformas de interação infantis. Porque aí você pode compartilhar uma tela, você pode compartilhar um vídeo infantil, você pode compartilhar outra coisa. Então, você precisa utilizar plataformas digitais. Então, primeiro, faça uso de recursos visuais. Primeiro, utilize imagens, porque criança trabalha muito com imagens. O adulto já trabalha muito com âncoras, muito com arquétipos. Imagine crianças. Então, utilize imagens. Apresente imagens relacionadas aos temas discutidos, mas não é qualquer imagem. Imagem aleatórias, não. É imagens sobre os temas que estão sendo discutidos durante a terapia. Isso pode ajudar a criança a visualizar conceitos abstratos e facilitar a expressão de seus sentimentos e pensamentos. Então, primeiro, utilize imagens. Segundo, utilize vídeos. Selecione vídeos educativos e adequados à idade da criança, que possam enriquecer a compreensão dos temas abordados. Os vídeos podem fornecer exemplos concretos e estimular a reflexão. Então, use imagens. Segundo, utilize vídeos. Terceiro, utilize jogos interativos. Integre jogos terapêuticos ou atividades interativas durante as sessões para promover a participação ativa da criança. Os jogos podem facilitar a expressão de emoções e estimular a comunicação. Já vende na internet jogos interativos para terapia. A Humaniza, você pode entrar em contato com a Clube da Humaniza, está com várias ferramentas em PDF, até para atendimento à criança. Você entra em contato com eles lá, que eles vão te dar todo o suporte lá dos PDFs. Agora, utilize plataformas digitais para atendimento com criança. Primeiro, compartilhamento de tela. Utilize plataformas que permitem o compartilhamento de tela para mostrar materiais relevantes durante a terapia. Isso possibilita que a criança e o terapeuta visualizem e discutam juntos os conteúdos, promovendo a interação e o engajamento. O Zoom é bom, o Meet é bom, tá? Para você poder o quê? Compartilhar a tela, compartilhar vídeo. No começo, você vai estranhar. Eu também apanhei no início para trabalhar com Zoom, mas com o tempo você vai fazendo. Hoje eu estou com várias turmas em Minas, turmas no Valverde, que eu dou aula pelo Zoom, e eu consigo compartilhar o que eu quero. Então, no início, é meio dificultoso, mas você vai aprender, tá? Outra coisa. Está travando aí a internet, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui. Está oscilando. Não estou ouvindo nada, nem vendo ele. Para mim também parou. Calma aí. Relaxa. Vou voltar aqui, fica tranquilo. Está travado aí, professor, o vídeo. Tá, eu estou mudando aqui a internet.
Melhorou. Já estou vendo você. Só está um pouco lento, a voz está cortando. Não, é porque é a internet aqui. Calma aí. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui.